Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje dois conjuntos de diplomas do PSD e do CDS e do Partido Socialista que têm em comum a recuperação de rendimentos e a reversão da austeridade, que fazem uma redução da redução remuneratória dos funcionários públicos que vigora desde 2010, criada pelo governo último do Partido Socialista, reduzem a sobretaxa de IRS, reduzem a SES, a contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões e apenas sobre as pensões acima de 4.500 euros e prorrogam as contribuições extraordinárias sobre os setores da banca, farmacêutica e energia, um sacrifício especial que bem demonstra que nos momentos de exigência temos que pedir mais a quem tem mais. Mas é muito importante sublinhar que se hoje todos nós, todos estes projetos aqui propõem uma recuperação de rendimentos, uma reversão da austeridade, isso acontece porque podemos. E podemos porque no final do ano de 2015, no final de 4 anos e meio de governo da maioria PSD-CDS, as finanças públicas portuguesas estão hoje, 26 de novembro de 2015, muito, mas muito mais saudáveis e equilibradas do que estavam há 4 anos atrás. Estão longe de estar à beira da bancarrota como estavam em maio de 2011, sem credibilidade externa, com um déficit superior a 11%, com uma dívida em crescimento explosivo, um Estado social em ruptura financeira e a Troika cá dentro. Ficámos também a saber, com a apresentação da execução orçamental ontem, de que estas contas públicas estão muito melhores porque o déficit em 2015 reduziu pelo menos 1.200 milhões de euros face ao ano anterior. E aconteceu isso, essa redução, de uma forma saudável. 2/3 pelo lado da despesa, 1/3 pelo lado da receita. Com a receita a aumentar, mesmo quando os principais impostos ou desceram como o IRS ou o IRC, ou se mantiveram como o IVA. Com a despesa a diminuir em ano de eleições, a primeira vez na história democrática que a despesa desce em ano de eleições, que cala qualquer argumentação de que desta maioria se gerem as finanças públicas com eleitoralismo. A dívida também que iniciou a sua trajetória de redução. É importante ter contas públicas saudáveis. É importante este equilíbrio de contas públicas que nós, maioria, o país, os portugueses construíram estes 4 anos e meio. É importante porque devolve credibilidade e confiança para atrair mais investimento, emprego e criação de riqueza. É importante porque nos protege de agravamentos de conjuntura internacional e não esqueçamos o instável e incerta que está. Mas, sobretudo, porque contas públicas equilibradas significa menos déficit. Menos déficit significa menos dívida. E menos dívida significa menos impostos a pagar no futuro pelos portugueses. Foi por já estarmos neste caminho de recuperação que todos hoje nos atrevemos, não só a manter a recuperação de rendimentos que já existem em 2015, mas todos a propor uma redução adicional para o próximo ano. Senhoras e senhores deputados, as propostas que o PSD e o CDS aqui trazem são as que constam exatamente do nosso compromisso eleitoral com os portugueses. Uma recuperação gradual e responsável de rendimentos. Uma que não coloca em causa o futuro. É aquela que está de acordo com os nossos compromissos eleitorais. E por falar nisso, eu pergunto aos partidos da esquerda ou das esquerdas, sobretudo ao PCP e ao Bloco de Esquerda, e o vosso discurso? E o vosso programa eleitoral? Como é que vossas excelências estarão, nem que seja ao lado das propostas do Partido Socialista, que se fazem, como nós, uma reversão gradual da austeridade, também têm sacrifícios? Ou não vão apoiar essas propostas? Preocupa-me sinceramente que no primeiro dia desse novo governo comecemos com um desentendimento nestas esquerdas. E esse desentendimento não é dito por mim. Foi o secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo Sousa, que ontem disse: não nos entendemos ainda sobre esta questão fundamental. Preocupa-me que país é que vão construir com essa vossa instabilidade e desentendimentos? Mas eu gostava principalmente de saber como fica o vosso voto, o vosso compromisso eleitoral.
é que se aprovarem, senhoras e senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, se aprovarem mesmo que as propostas do PS, vão estar a aprovar também a austeridade. Vão estar a aprovar sobretaxa sobre os impostos também sobre a classe média, sobre cortes nos funcionários públicos. É difícil, é doloroso, mas como é que fica o vosso discurso de que os direitos absolutos dos trabalhadores e pensionistas eram absolutos e jamais aceitariam qualquer toque? Como é que ficam as vossas acusações de que quem mexe em salários rouba? Vossas Excelências vão se juntar ao Partido Socialista para roubar os trabalhadores? Ou, afinal, senhoras e senhores deputados, está a cair-vos a ficha da realidade, que nega tudo aquilo que disseram até hoje? Estão finalmente a compreender que há recursos escassos? Que não há uns que protegem os ricos e outros e os pobres, mas que todos nós procuramos um equilíbrio que torne os direitos fundamentais, não em absolutos na letra, mas em efetivos na realidade. Não apenas para o curto prazo, mas para um futuro longo e sustentável. Vão ou não ficar, senhoras e senhores deputados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, fiéis aos vossos compromissos e à vossa história? E ao voto dos 18% de eleitores que em vós votaram? Ou vão saltar esse muro da vossa convicção para se juntarem ao Partido Socialista? Mas para os senhores deputados do Partido Socialista, eu poderia, em jeito de recomendação para um novo governo, lembrar que a última vez que deixaram o governo, deixaram-no em crise e deixaram-no com o maior pacote de austeridade, de compromisso internacional que Portugal já viveu. Mas eu lembro-vos isso, não para desejar que o país viva um novo tempo desses, mas simplesmente que não repitam a vossa história, que não cometam os mesmos erros, que não tragam ao país a mesma desorientação, o mesmo desequilíbrio da última vez que lá estiveram. Mas, senhoras e senhores deputados, podia também pedir-vos, se não que agradeçam, mas pelo menos que reconheçam que se agora recebem um país que já não tem troika, que está em recuperação, em que os senhores hoje no primeiro dia propõem e votam, tal como nós propomos e votamos, recuperação de rendimentos. Isso acontece porque nós, mas sobretudo os portugueses, fizemos um grande trabalho nestes 4 anos e meio. Deixem que vos diga e que vos peça sobretudo, mesmo que não agradeçam aos portugueses, saibam que se deveu a todos menos a vós esta recuperação. Mas se vossas excelências só saltaram da toca quando o mais difícil estava feito, agora cá estão fora, não estraguem, não desperdicem os sacrifícios, não arruinem os resultados alcançados. Aquilo que nos distingue, porque há distinção, é o vosso caminho a pensar em hoje, o nosso que pensa em hoje e amanhã. É um caminho de recuperação gradual, de responsabilidade e de moderação. Somos diferentes e é por essa diferença que continuaremos a lutar.